Homens perversos e muito maus fizeram uma reunião e levaram Jesus à presença de Pilatos. Pilatos era governador da Judéia. Isso era uma sexta-feira, e Jesus havia sido entregue à morte, acusado pelos principais sacerdotes e anciãos. Era a época da festa da Páscoa, e nessa época era costume do governador Pilatos soltar ao povo um dos presos escolhidos pelo povo. O povo escolheu soltar Barrabás, e quando perguntaram o que fazer com Jesus, o povo disse: crucifica-o, crucifica-o. Jesus foi levado pelos soldados romanos. Colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos. Começaram a dar gargalhadas e, zombando, diziam: salve-se, rei dos judeus. Cuspiram em Jesus, bateram em sua cabeça, então levaram Jesus para ser crucificado. Enquanto Jesus carregava a cruz em direção ao lugar onde seria crucificado, os soldados batiam nele, empurravam, zombavam de Jesus. Ao chegarem no lugar chamado Gólgota, deram-lhe vinagre para beber, mas Jesus recusou. Então pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz, usando enormes pregos. Os soldados colocaram uma placa em cima da cruz que dizia: este é Jesus, rei dos judeus. Foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. As pessoas, os sacerdotes, os escribas e fariseus zombavam dele, dizendo: desça da cruz, salve a si mesmo, se és filho de Deus. Estavam ali algumas mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus. De repente, entre 12:00 e 3:00 da tarde, começou a escurecer e houve densas trevas sobre a terra, pois Jesus, que é a luz do mundo, havia morrido. Ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu em nosso lugar. Ao anoitecer, ainda na sexta-feira, foi um homem de Arimateia, que chamava José, que também era seguidor de Cristo, pedir a Pilatos o corpo de Jesus. José enrolou o corpo em um lençol limpo e o colocou num túmulo novo de sua propriedade. O túmulo era uma rocha com uma abertura e uma pedra que fechava a sua entrada. No dia seguinte, sábado, os fariseus e sacerdotes foram falar com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, nós lembramos que aquele Jesus, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Dê ordens para que guardem o túmulo com segurança até o 3º dia, para que não aconteçam de seus discípulos virem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele ressuscitou. O governador Pilatos, então, mandou alguns soldados para tomarem conta do túmulo. Os soldados ficaram atentos para que tudo ficasse bem seguro. Na madrugada de sábado para domingo, o anjo do Senhor desceu do céu e houve um grande terremoto, removeu a pedra do túmulo e Jesus saiu ressuscitado. O anjo era muito alto e sua veste brilhante como o sol. Isso deixou os guardas tão temerosos que caíram no chão diante daquela luz tão forte. Então, correram desesperados e com muito medo. No domingo, de manhã bem cedinho, Maria Madalena e a outra Maria foram até o túmulo, mas tiveram uma grande surpresa. O túmulo estava aberto e os soldados não estavam lá. Ao se aproximarem, viram que o corpo de Jesus também não estava lá. Mas havia um anjo ali, junto ao túmulo, que lhes disse: não fiquem com medo. Sei que vocês vieram ver a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vão depressa, avisem aos seus discípulos que ele ressuscitou. Então elas retiraram-se apressadamente do túmulo, com temor, mas também com grande alegria, em saber que o seu Senhor ressuscitara, e foram correndo anunciar aos discípulos esses acontecimentos. Depois da ressurreição, Jesus ainda esteve presente com seus discípulos durante 40 dias e falava-lhes sobre o reino de Deus.
Jesus então lhes fez uma grande promessa: vocês devem ficar juntos em Jerusalém e receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Ao terminar de dizer essas coisas aos discípulos, Jesus foi sendo elevado ao céu, foi subindo, subindo, até que uma nuvem o encobriu e já não puderam vê-lo mais. Mas, de repente, apareceram junto a eles 2 anjos vestidos de branco e diziam: Homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir para o céu virá dessa mesma forma.